boa noite a todos. O ex-vereador Branco e o meu companheiro aqui, 2005 a 2008. Satisfação da nossa estar aqui. Vossa Excelência, vereador, pedi a Vossa Excelência diferenciação do pronunciamento. Um dos objetivos desse projeto é justamente em relação à Vossa Excelência. Porque fomos taxados sempre, aqui os demais vereadores que teve direito à assessoria, ou que não teve, e a única vereadora que não tinha era a Vossa Excelência. Né? E com a sua atitude digna, e a senhora questionou aqui em relação à sua assessoria, o presidente disse que não poderia dar a sua assessoria, não sei se vai questionar na justiça, questionou e, infelizmente, não foi dado porque na lei não existia nessa casa, porque o Ministério Público não tem a prerrogativa de mandar projeto de lei para essa casa, nem mandar cumprir uma coisa que não existe, que é a lei. Porque o Ministério Público pede para a gente cumprir a lei. E a gente vai ver aqui tem que cumprir. E conversando com a Vossa Excelência essa semana, 15 dias, eu acredito, que não houve sessão. E eu disse que a Vossa Excelência não apresenta um projeto de lei para se criar a assessoria para cada vereador. A Vossa Excelência disse, não, eu já dei entrada na justiça e vai ser assim. E eu disse a Vossa Excelência que não sei. Eu acredito até que a promotora está levando o documento aqui para casa, recomendando, né, essa questão da assessoria. Não sei se a casa recebeu. Então, por isso, vereador, que eu disse, desde que a justiça, embora não exista o projeto, né, mas assim é muito desigual, né? Porque tem vereadores que tem 2 assessores, tem um que tem 1, outro que tem 3, né? E eu sei muito. Então, isso é desigualdade. Agora essa parte, Vossa Excelência. Mas o que eu queria dizer a Vossa Excelência, e acabei de dizer, que o Ministério Público não tem o poder, nem o direito de passar por cima dessa casa. Ela mandou uma recomendação, solicitando que essa casa apresentasse um projeto de lei que viesse dar direito igual a todos. Então, quer dizer, ela mandou uma recomendação, solicitando que o presidente dessa casa tivesse a coerência de mandar, ou um dos nós vereadores aqui, que tem conhecimento, para apresentar um projeto. E Vossa Excelência sabe que desde o início, que a gente estava junto na eleição da mesa diretora, e a gente sempre dizia, para ter para um tem que ter para todos. E, infelizmente, eu tenho uma assessoria aqui que não é só o meu assessor, ele presta serviço nessa casa, inclusive a todos nós, todos os vereadores, que todo mundo conhece muito. Mas eu acho, Jean, e eu disse a Vossa Excelência que a gente estava junto ao vereador Ziratano, na época, Gil Pacheco, que estava junto de ações. Mas, independente disso, eu disse a Vossa Excelência, há 15 dias, eu 15 ou 21 dias, não lembro a data, mas eu disse a Vossa Excelência, quem não apresenta o projeto, Vossa Excelência disse que nem apresentar. E esperava o Ministério Público atuar. Só que se a gente for esperar o Ministério Público atuar, não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Vossa Excelência sabe, eu sempre disse, o presidente dessa casa, a gente tem uma relação hoje de colega. Amigo ele não vai ser meu amigo, nem vai ser eu sou amigo dele, ele sabe disso. Eu não escondei nada disso de ninguém. Né? E eu acho, mais do que justo, cada um vereador, independente de amizade, de aliança política, tem que ter o direito, porque a gente precisa de um assessor. É necessidade para o vereador ter um assessor. Mas quando a gente não puder estar nessa casa, chegar alguém aqui e procurar a vereadora Rosana, o vereador Preto, o Cristiano, sei lá como for, então a pessoa para pelo menos dar um bom dia, atender, dizer que não está, dar uma justificativa. Por esse motivo, eu estou apresentando hoje esse projeto de lei
Inclusive, a gente sabe que hoje existe uma lei nessa casa que dá o direito do presidente dessa casa nomear 47 pessoas, qual a gente sabe que não é possível, porque o orçamento não tem condições. Mas uma assessoria, cada vereador, eu acho que é mais do que direito. Então, o motivo que está presente nesse projeto hoje, peço aos colegas que analisem, que pensem, porque independente da amizade, do compromisso político com o presidente dessa casa, se a gente aprovar essa lei hoje, esse projeto de lei, a gente vai ter o direito líquido e sólido de ter uma assessoria, ser independente de qualquer coisa, de amizade, de facção política, coisa parecida. Então, eu queria dizer esta noite para o vereador Alessandro que eu sempre fui soltar a Vossa Excelência. Às vezes Vossa Excelência dizia, mas eu estou sozinho. Eu acho que se eu estiver só aqui, Vossa Excelência estiver só, não dá, tá com um pouco de situação. Mas se a gente tiver a parceria dos pais, fica cada vez mais forte essa casa. Desde já, quero agradecer a todos. Obrigado a todos. Vai desculpar, mas obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comentar aqui o ex-vereador desta casa, o vereador Valdemir, o Pinho, o Lucena, Branco, vereador Branco, Geraldo Moraes, a imprensa aqui presente, Cirulina ali, Aldo Rogério, o Marquinhos já é visitante aqui, frequentador assíduo dos acontecimentos legislativos. Nosso amigo ali, que inseriu o nome aí, do Grêmio Estudantil, né? De Escola Estadual. Comentar todos. Projeto de Lei 401/2003. Eu pensei e propus nesta casa apresentar um projeto desta natureza na gestão passada. O presidente desta casa era o vereador Ronaldo Gomes da Silva. E eu disse na época, presidente, eu gostaria de apresentar um projeto dessa natureza para que os vereadores tivessem a liberdade de aqui poder estar tranquilo, consciente de que, e com os direitos efetivamente garantidos, de que pelo menos uma assessoria iriam cada vereador. E na época, conversando com os pais, não encontrei muito apoio, mas mesmo assim tinha um certo receio, porque também havia o mesmo comportamento, porque vereadores tinha 2, outro tinha 3, outro tinha 1, mas não achei muito apoio, não encontrei muito apoio. E fui ao presidente, porque sempre que eu vou tomar uma decisão, eu gosto de ir à pessoa, eu não mando recado. Eu gosto de falar à própria pessoa para que a pessoa tome conhecimento das medidas que eu estou tomando. Eu apresentei o projeto nesta casa aqui, era do Ronaldo Gomes, meu amigo, a gente tinha maior trânsito de liberdade, eu apresentei um projeto aqui contra a vontade dele. E ele sabe disso. E fui a ele, presidente, gostaria de apresentar um projeto dessa natureza, o vereador tivesse a garantia de que cada um teria um direito, independente de ter votado no presidente ou não, tem o direito, pelo menos, uma assessoria. E já não tinha tido apoio dos demais colegas, e o presidente disse a mim, filha, não se preocupe, porque independente
das pessoas terem votado comigo ou não, vai ter assessoria que alguém que votou em mim, peça ou não peça para tirar o nome do tiro, vai manter a assessoria dos colegas vereadores. Foi assim? E eu me calei, e Vossa Excelência manteve a palavra até o fim. Quando nós iniciamos esse ano essa legislatura, deparamos com uma situação parecida com a que nós vivenciamos na outra legislatura. E um certo dia eu vi o presidente desta casa, conversei com ele e mostrei: presidente, a gente tem direito. Ele disse: não, eu quero ver se você tem direito, vou dar. E me ofereceu na hora, disse que de imediato estava ajustando as coisas, de imediato ia dar uma assessoria a mim. E eu saí da reunião aqui com ele e fui me reunir na casa de Júnior Pacheco. Foi assim, Júnior? Foi. E lá estava a vereadora Rosana, a vereadora Sônia, vereador Gesimar, estava Rogério, esposo da vereadora Rosana, e estava Ronaldo Gomes de Araújo, Ronaldo Araújo, o esposo da vereadora Sônia, ex-vereador Sônia. E eu coloquei na mesa a situação: vocês querem que eu pegue a assessoria ou eu não pego a assessoria? A gente fica junto, aguardando que uma decisão seja tomada para o grupo. E os vereadores acordaram que eu pegasse a assessoria. E eu liguei em seguida para o presidente, disse: presidente, qual é o procedimento? Traga a documentação e deixe na Secretaria Executiva da Casa Legislativa. E assim eu fiz. Sempre deixei, nunca neguei, e sempre expus nesta casa, nessa tribuna, e aonde tinha oportunidade, inclusive com o presidente, de que nós teríamos direito. E, por sinal, mostrar ao presidente aqui: presidente, vereadora Rosana não tem direito. Falei nessa tribuna, falei sempre quando tive contato pessoalmente com o presidente, e ele dizia a mim que ia tomar as devidas providências e disponibilizar a assessoria. O tempo se passaram e o vereador recorreu à justiça. Como disse aqui o vereador Gesimar, o Ministério Público manda sugestões e a Casa Legislativa, que é responsável por formalizar as leis, faz os seus encaminhamentos e toma as suas devidas providências. Ainda hoje de manhã, quando estive, depois eu cheguei aqui olhando o projeto de lei, também não tenho nenhuma cópia, vereadora Rosana. Eu gostaria até, eu já fiz até um pedido nessa casa, que a gente pudesse ter previamente, senhor presidente, uma cópia de todas as projetos de lei. Eu já vou ao que ele providencie todos os projetos. Por quê? Quando ele na sessão aqui, o senhor sabe, quando está na mesa ele não pode ser retirado. Ele tem que notificar, depois que é votar, qualquer vereador pode pegar sem problema nenhum. Agora, quando está aqui, o senhor sabe que isso foi o diretor. Ele sabe agora de por que, por exemplo, chegou tarde. Mas não tem justificativa. Isso aí ele tem que tirar a chave para cada vereador. E depois que for votado, qualquer vereador pode vir pegar qualquer documento. Muito obrigado. Vossa Excelência. E gostaria, também não estou com a cópia, como a vereadora também não está, ela foi fornecida agora, que nós vereadores não estão, importante que seja para poder enriquecer o debate, fazer uma leitura, para poder aprimorar os conhecimentos no assunto em tela, no assunto discutido. E quando nós fomos fazer o projeto, na época, a lei, nós pensávamos, e aí houve também assim um certo exagero da nossa parte, nós que éramos vereadores na época, no caso do vereador Ronaldo Gomes, vereador Edson, eu, vereador Zé Marcos Souza, os demais que estavam aqui, e nós colocamos
na época, 45 assessorias parlamentares. Não conseguimos atingir, vereadora Rosane, e eu tenho lamentado muito aqui, não só por causa da questão das assessorias, eu tenho lamentado, é o orçamento do município de Itabaiana, que é um orçamento, vereador presidente, pequeno, um orçamento que cresce muito pouco. A gente teve um crescimento, no caso do Odécimo aqui da Câmara Municipal, em R$10.000, e aumentaram 12 vereadores. Então foi um aumento do Odécimo significante, com muita dificuldade para poder se administrar a casa, e a gente nunca conseguiu, vereador Luiz, Antônio de Araújo Filho, conseguimos emplacar o número de vereadores de assessoria parlamentar que nós destacamos. Você lá, eu queria até dar minha visão com relação a esse projeto. Eu acho importante. Agora, veja bem, quando a gente faz um projeto de lei dessa desenvoltura, nós não podemos pensar no aqui e no agora. Para que, é o que eu acho, para que a gente não fique a cada 4 anos, se for o caso, está mudando as coisas. Por exemplo, quando nós pensamos nesse patamar de 40 aí, 45, porque nós já é um número de 68. Nós baixamos para 45, então eu acho, eu acredito que esse número é um número razoável. Aí você diz, nós não atingimos, lógico, mas nós não podemos pensar só que nós não vamos atingir, porque hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos em outras pessoas. Mas se Deus permitir, Itabaiana cresce, eu acredito nisso, entendeu? Tendo um Odécimo maior, porque não já tem uma lei que dê condição para que os vereadores tenham outros cargos comissionados. Então eu acho pouco a questão de 22. Eu acharia que deveria deixar o cristal os 45, não tem problema. Mas o fato de não ter condição de pagar os 45 não deve executar. Quer dizer que você tem margem para isso. Uma futura administração de quem quer que seja, pode ser até que esteja aqui, ou de outro que virá de mercado. Né? Então eu acho que não deveria mexer nessa questão da quantidade de 45. A questão de você, o vereador indicar um parlamento, um assessor, mais do que justo. Porque eu já Vossa Excelência sabe do meu proceder, o presidente desta casa, quiser que esteve conosco na gestão passada, sabe que a nossa administração ela tem que ser imparcial. Né? Eu não posso ter determinados, determinados comportamentos. Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência no segundo mandato não votou comigo. Nem por isso eu fui rechaçar ninguém que não votou comigo. Eu acho que tem nada a ver. Nós precisamos ter maturidade e saber que a gente precisa administrar a coisa como tem que ser administrada. Né? Então eu queria dar só essa palavra para o encontro com aquele projeto agora. Não sugestão minha, eu acho que deveria deixar os 45 cargos, no caso de provimento de comissão. Não vai inferir nada. Não vai alterar em nada a questão da lei. Né? Não vai alterar em nada. Agora, eu vou ver aqui o restante, qualquer outra sugestão, eu vou poder dar para mas hoje, antes de vir para cá, é agora que eu cheguei aqui, eu poderia com o presidente a possibilidade de a gente manter 22 assessorias, 22 cargos de assessor parlamentar. O presidente disse a mim que não havia condições financeiras. Eu perguntei a ele como é que está a evolução do crescimento do repasse do Odécimo, perspectiva para o próximo ano. Há uma espera, um aguardo dele, de que o contador faça essa função, mas também precisa chegar ao mês de dezembro, né, para poder fazer a composição final e ver o que é que realmente. Mas uma pergunta você cresce ou não cresce. Esse é o questionamento. A sua conversa com o presidente foi para manter os 22
para dar os vereadores 22? Não, seria para dar os 22. Não, mas eu estou falando dos 45, é para manter os 4 e 45, eu estou falando de dar os 45, eu sei que eu sou eu também, sei que não tem noção. Mas aí, segundo o vereador Preto, que eu estive conversando também com ele sobre essa situação, a ideia que o Ministério Público tem é que quando a gente tem um cargo, a gente tem condição de nomear. Então, a ideia inicial do vereador Preto seria restringir o número, definir na lei a garantia de que cada vereador tem o direito realmente direito real de indicar, está sendo uma. O vereador tem direito a indicar uma. Vocês agora não é uma coisa. Ou não? O Ministério Público, ele pode ter o pensamento que for, mas o Ministério Público não pode intervir nesta casa no que diz respeito às leis que nós formulamos aqui. O Ministério Público ele pode recomendar. Mas assim, há outros princípios legislativos, há outros princípios de outras legislações pertinentes, parte da Constituição Federal, aí você entra pelo princípio da questão igualitária. Aí o que o Ministério Público vai evocar? Vai evocar o princípio igualitário. É preciso defender o princípio igualitário. Por quê? Porque começa a pensar o seguinte: vereador, Gesimar é vereador igual vereador Ailton Pereira. Eu estou questionando a quantidade de assessores. Eu estou entendendo. O que Vossa Excelência está dizendo, ela seria manter o quantitativo, embora não preencha, porque não existe orçamento para isso. Mas aí, o pensamento do vereador Preto foi reduzir o número, para que a gente possa estar garantido o número equivalente ao número de capacidade financeira orçamentária. Vossa Excelência não acabou de dizer que o presidente disse que não tem, eu sei que não tem condição. Se tem 22, eu tenho 22. Não, mas uma questão do parágrafo 4. Vossa Excelência, Deixa o vereador Ah, ok. Então, pessoal, porque eu realmente não peguei. Porque nós temos 45 nas mesmas proporções. Aí aqui nós temos 22, pegando o secretário executivo, jurídico, essa questão do recurso humano, Então, aqui vai 33 no caso, aí para 33. Não, para 22. Não, porque o outro estava do lado do não. 45 tudo. Aí, Porque aqui 33. no caso aqui nosso, seria 22. Lá era 45 com tudo, aqui é 22. 22 com tudo. E se for excluir, ficar só a parte da assessoria parlamentar, são 11. Conselho da Papa, vereador Gesimar Rodrigues da Silva. Veja bem, eu quero esclarecer, para não passar tanta polêmica em relação a esse projeto, que como nós aqui, vereadores, sabemos que é quase impossível essa casa tem 45, que diz a lei, mas não é obrigado ao presidente nomear esses 45 funcionários. Reduzimos para esse número que está hoje no projeto, porque eu acho que a gente também tem que ter o consenso, a gente tem que estar isento, inclusive ao Poder Executivo, que a gente tem hoje aí 59 concursados que passou no concurso, que não foi ainda nomeado, que hoje estão na esperança ainda de ser chamado. E hoje a gente sabe o número de contratados que a gente tem hoje no nosso município, a gente sabe que a gente tem a obrigação de saber. Esta casa tem que começar a dar exemplo. Eu estou lutando nesse projeto aí, inclusive você com os colegas aí da hoje, que deu para começar, e é possível o presidente dessa casa, que deu um consenso, nomear. Eu ia mais cargos, fazer concurso público. Essa casa necessita, se tem carro, se existe um recurso para pagar, fazer concurso público. Vamos acabar com esse negócio de fundo de caixa. Porque a gente sabe que passou um presidente nessa casa aqui, eu não era vereador, mas me lembro muito bem, e foi, eu vou dizer o nome, que eu não tenho receio nenhum, Manuel Medeiros, ele nomeou 47 pessoas para essa casa.
foi 50, eu não lembro bem, na época, na véspera das eleições. Fazer política. Eu não quero fazer política não, eu estou dizendo que todos nós aqui temos direito. E tem que ter, vereador sem um assessor parlamentar, é meio que nada. Porque infelizmente, eu falo por mim. Às vezes eu tenho que viajar, estou trabalhando as minhas coisas, toda a minha vida particular, e não tenho tempo de estar aqui. Mas se eu tiver uma pessoa para atender, e esta casa concorda. Vossa Excelência, eu me lembro muito bem, quem teve a reunião, eu, Vossa Excelência, a vereadora Rosana, a vereadora Sônia, Júnior Pacheco, e Vossa Excelência até questionou um dia. E cada vereador aqui nos gabinetes, quando não tivesse, Vossa Excelência não vinha. No mínimo, um computador. Para estar inteirado, está interagindo, para saber as notícias, as coisas que estivesse acontecendo, que hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais hoje, tem a internet hoje, que é, para nós políticos, é uma bênção, porque a gente sabe todos os problemas que acontecem no município, através do próprio menino aqui, da rádio que a gente tem, das duas rádios que a gente tem hoje aqui, uma bênção, que está trabalhando, a gente tem os próprios. Então, quer dizer, Vossa Excelência tinha falado aqui, me lembro muito bem, Vossa Excelência comentou, se quando não dá um computador no meu gabinete, eu não venho aqui. Por quê? Fazer o quê? Se Vossa Excelência tem o direito de botar uma pessoa para atender o povo. Se Vossa Excelência tem um computador para pelo menos saber o que o povo está pensando. Então, acho que é mais que justo cada vereador aqui ter o seu assessor, independente dos cargos, que a gente sabe. Vossa Excelência, Ronaldo Gomes da Silva, sabe que sobre essa casa tem que ter assessoria dele, tem que ter um computador, tem que ter um assessor jurídico, tem que ter o seu chefe de gabinete. Esses caras já estão deixando de lado, tem que ter. Agora, o vereador tem que ter um assessor direito, independente de cargo, de bandeira política, de ser amigo do presidente ou não. Tem que ter. A vereadora aqui, nossa amiga, parceira, Rosana, está treinando até hoje, e a gente tem ciência disso, por conta que não manda do presidente, por conta de aresta política. Então, quer dizer, é mais que justo. Em relação aos outros cargos, eu acho que é mais que justo. Em relação, se ele for fantasiar em 47, em 45, não vai acontecer nunca. E pode até acontecer. Todo mundo, eu acho que, sem ser a vereadora Rosana, 10 vereadores votam no presidente do Edson, na segunda eleição. Mas se ele quiser dizer todo mundo, ninguém questiona nada. Porque Vossa Excelência acabou de dizer. O Ministério Público não obriga, a lei quem diz. Quem não ia é o presidente dessa casa. Então eu acho que a gente tem que ter direito, tem que ter autonomia. E a gente aqui compete a gente nessa noite, votar nesse projeto para a gente ter autonomia, independente do presidente. Muito obrigado, Excelência. Esse concurso seria Importante conservar. E esse concurso está todo mundo ou só para Não seria, Vossa Excelência, Excelência está com a palavra, deve concurso, se existe a vaga, se existe o dinheiro para pagar, faça concurso público. Seria uma população em geral. Eu observei todos os companheiros falar e a minha sugestão é o seguinte, pessoal. Primeiro que essa casa, a gente, eu segundo tudo que o vereador Edson, né? Essa casa, ela é de todos os vereadores. Certo? Todos os vereadores, o Edson hoje está dirigindo essa casa. Ele está dirigindo como a gente tivesse tudo dentro do carro e ele fosse dirigindo o carro. Entendeu? Na hora que acontece um acidente e todos nós estivermos dentro, todos nós se ferimos. Então eu vejo que o companheiro, o Edson Chaves, ele está dirigindo a casa e a gente está sentado aqui debatendo. Eu vi a palavra do companheiro Ronaldo e a minha ideia, quero agradecer ao companheiro Pedro e desejar parabéns, que essa casa é para ter só 22 meses na assessoria. Eu vou explicar por quê. Primeiro, essa casa, ela não é uma prefeitura que vem recursos todo mês, todo dia tem feira e ninguém sabe quanto é esse recurso. Essa casa, ela vem 100 mil reais por mês para pagar a 12 vereadores, porque são 11 mais um,
para pagar os encargos, para pagar os funcionários. Então, o que acontece? A gente, como todo mundo sabe que era 9 vereadores, hoje são 11, o companheiro patronal, quando ele pegou essa casa há 4 anos atrás, na verdade, tinha praticamente o mesmo faturamento e tinha 9 vereadores, e hoje são 11, a gente tem que olhar diferente, a gente tem que analisar que eu estou com a companheira Rosana nesse sentido de ela merece uma assessoria, eu acho que é direito de cada parlamentar nessa casa, tá certo? Eu acho que ela tem que ter a assessoria dela, até porque a gente que tem uma assessoria, eu tenho uma assessoria, e a gente sabe que existe a dificuldade, né? Então eu acredito que se a gente chegar num consenso nessa casa, a gente pegava esse valor que está recebendo, montaria 22 assessorias, ao contrário, dizer, não, tem 44, 40, 45, por quê? Porque essa casa ela não tem condições de ter 40 funcionários. Agora, na verdade, eu não sou político assim de carreira, mas eu tenho que ser sincero. Eu acho que para concurso, companheiro, para concurso público, para essa casa, para a prefeitura eu sou a favor, para o Estado eu sou a favor, mas para essa casa eu não sou a favor. Até porque, na hora que botar o pessoal concursado nessa casa e no futuro o parlamentar que vai ter direito a uma assessoria, não vai ter uma assessoria. Então, por quê? Porque a assessoria vai ser do companheiro que colocou hoje. Então, eu acredito que a gente pode entrar num consenso e enxugar para a gente ter uma transparência nessa casa do dinheiro que está vindo e todos os vereadores ficar satisfeitos. Eu estou à disposição todos vocês, como presidente, é o meu pensamento. Obrigado pelo espaço. Agradeço a Vossa Excelência que o vereador Preto está querendo. Eu acho que é importante ter uma legislação que discipline sobre isso. Que discipline que o vereador tem direito, ser explícito em dizer que tem direito. Eu só questionei inicialmente a quantidade. Eu acharia que teria condições para a gente ter duas. O presidente disse a mim que não havia condição, devido por várias razões citadas por ele. Primeiro, o crescimento do Odessa, que é muito pequeno, hoje está estrangulado, para poder, e eu fui, presidente, verificar no site do Tribunal de Contas a situação da Câmara de Itabaiana, porque não só é importante que o presidente diga, mas não precisa falar, aí precisa ir. E eu fui para o site do Tribunal de Contas para ver, nessa decisão judicial do aumento do anuênio dos funcionários efetivos da casa, o presidente deu uma queda e teve que cortar aí na carne, não sei como, mas caiu, me parece, 4 ou 5 assessorias. 4 assessorias. Então já baixou para 10. Há encaminhamentos aí na justiça que se vier, aí termina de completar a situação. Então o presidente está trabalhando nessa visão, né? Eu gostaria muito, sou sincero, porque quando você pensa no salário do vereador, que recebe um salário aqui aprovado em teto e recebe outro. Por quê? Porque não tem capacidade financeira orçamentária de pagar. Eu não me preocupo muito com isso, porque quando você eleva o salário, o imposto come, o imposto de renda. Então, se você tem alguma assessoria, tem alguém que votou em você, e a gente pode dar essa pessoa, acho que é importante. Agora, uma das justificativas do presidente foi essa, dizer que eu também concordo que a gente deve ter uma legislação que defina quem indique, e outra, que tenha realmente o quantitativo exato da capacidade, para que alguém não fique pensando que a gente tem na casa capacidade de botar 40, e quando na verdade a gente tem capacidade de botar 40, tem capacidade de botar 11, vai ter capacidade de botar 10, vai ter capacidade de botar 20, então é importante essa situação. Até que pensei com o presidente e ele me disse que não tinha essa condição, tem essa questão que ele está de olho na questão da justiça e pensa também de elevar, foi isso, presidente, de elevar o salário mais um pouco
para os vereadores. Conselho. Vossa Excelência, a concessão, né, que aqui, Vossa Excelência questionou várias vezes em relação ao presidente do dinheiro, para não dar nem ralar. Eu queria que Vossa Excelência botasse também parte em relação, inclusive eu pedi pela segunda vez, mas eu poderia ter pedido porque eu fui citado. Certo. Depois da reta. Pois, Vossa Excelência, eu queria que Vossa Excelência falasse em relação ao que Vossa Excelência falou na concessão. Eu acho que é mal organizado. Em relação ao vereador do nome, depois da reta, eu não falei em concurso. Eu falei se existe a vaga e existe o recurso, que esta casa venha fazer concurso público. Se existe a vaga, se tem recurso, fazer concurso público. Para não dar padreamento a presidente, nem a aliada do presidente desta casa. Porque a gente tem que dar jeito. É só lembrar que eu não falei em concurso. Eu falei, se existe a vaga, vamos fazer concurso. Para não ter como se ter o nome, você está novamente. Mas na medida que na época, na véspera das eleições, nomeou 47 pessoas, 45, não lembro, né? Para fazer política. Então eu acho que não tem, o direito aqui é igual. E depois das eleições, após as eleições e durante as eleições. Você tem direito a votar um. A mesa diretora, a presidência dessa casa, tem direito a votar mais, porque precisa que o trabalho ande. E quem está nomeando é só o presidente que vai fazer tudo. Quem está votando as pessoas vai exercer a função para que venha dar andamento desta casa e que venha representar a gente. Os vereadores no total. Obrigado, Vossa Excelência. Agora eu peço a Vossa Excelência que fale em relação ao regimento interno que Vossa Excelência falou na sessão passada que o presidente não acaba. Obrigado, Vossa Excelência. Mas concluindo, senhor presidente, sobre o debate sobre o projeto de lei 401/2013, eu acho que é bom. Projeto de lei que disciplina informativa. Somente dois aspectos aqui que eu achei importantes. Um é quando diz o seguinte: ficarão à disposição para o exercício junto ao gabinete de cada vereador os titulares dos cargos de assessor parlamentar, sendo um para cada vereador. Gostaria que fosse dois. Estou falando de coração. Gostaria de fosse dois. E a outra questão é como Vossa Excelência se mantém, vereador Eximar, nas atribuições, manter as atribuições do parlamentar, que é importante. O vereador é só pegar a lei, sabe qual é a atribuição do vereador, do parlamentar, o que ele vai fazer para o vereador. E a outra questão é quando Vossa Excelência coloca aqui a indicação. Será de cunho exclusivo do vereador a indicação do assessor parlamentar, nomeado pelo presidente e exonerado quando requerido pelo vereador que o indicou. Então, isso é fundamental e é importante. Eu concordo com você falou a questão dos dois. É o seguinte, eu vou voltar ao que eu falei. Eu acho que nós temos que pensar na frente. A gente não pode pensar só agora. Eu acredito, assim, nos trabalhos que nós deveremos desenvolver, eu acho que um assessor é pouco. Então, eu acredito que a gente acharia que eu teria que colocar, no caso aqui, se fosse o caso, o parlamentar tem direito a um cargo comissionado, caso tenha condição, dois. Tem direito a um. Agora, se tiver condição, dois. Não pode botar dois sem ter condição. Agora, a gente já deixaria o espaço aqui já amarrado. Definido. Não vereador. Né? Porque se não tem condição hoje. Mantendo os mesmos critérios que a indicação é de cada vereador. E que ficarão nomeados pelo presidente, mas superados pelo requerido pelo vereador que indicou. Eu gostaria até, no caso do sugestão, aumentaria, ao invés de 11, 22. eu gostaria até, a gente está debatendo sobre isso, eu quero sair da tribuna já, eu acho que eu esgotei o meu pensamento e tudo. Gostaria até de ouvir a vereadora de uma parte e a vereadora Rosane. Vossa Excelência, você anunciasse também que a Vossa Excelência está achando do projeto, que a Vossa Excelência está entendendo o que é que acha.
né? É importante. Eu acho esse projeto importante. Agora, quando o vereador, o pastor Ronaldo, fala, né, na questão de duas assessorias, aí vai ficar novamente naquele critério. Vai ter dois, outro vai ter um. Ou vai deixar amarrado, para que se tiver, o vereador tiver direito a dois, então todos têm direito a dois. Assim, por igual, né? Mas já é esse pensamento. Quando eu disse manter os mesmos critérios, os mesmos critérios do parágrafo 4º, do artigo 1º, parágrafo 4º, do inciso 3º, manter esses mesmos critérios. E o artigo 1º, parágrafo 7º, do inciso 2º, ficarão à disposição para exercício junto ao gabinete de cada vereador. Os titulares, no caso seria 22 cargos de assessor parlamentar, sendo 2 para cada vereador. E no procedimento da indicação será atribuído exclusivo do vereador a indicação do assessor parlamentar nomeado pelo presidente, exonerado quando requerido pelo vereador. Nossa Excelência, Conselho. Vai ter um pouco de aquiescência com essa falando, é importante a questão da discussão do projeto. Veja bem, Vossa Excelência, quando eu sugestionei aqui que fosse por quê? Porque hoje a condição é esta. Quando eu falei de ficar um segundo assessor para os vereadores condicional, não é que o presidente vai usar o atributo de querer dar quem quer. Porque é o seguinte, olha, aqui na Câmara sempre foi assim. E não vai dar filho de lei. E outra coisa, além disso, e outra coisa, Câmara não tem o que se discutir em relação ao orçamento. É muito simples você pegar o orçamento da Câmara. Você pega 70% do que entra aqui na Câmara, entra sempre serviu, e 70% da 75,35 dá 73 mil. Você vai pagar o que com esses 73 mil e só pode pagar isso? Você vai pagar vereador de 3.800, né? 3.810 a 38 mil, dá quase 40 mil. Pronto, dos 70, diz 40 mil. Aí vem mais. O salário dos funcionários deve dar em torno de 11 mil, mais ou menos. Só já vai para 60. 60, então o presidente não pode pagar além dos 70 e 53 mil reais. É por isso que a sugestão é de 70%. É, de 70%, eu falando de 70 mil, ficou, que hoje é 105, estou botando 70 mil reais. Então, mas 70% mais 70 mil, então, eu estou botando, junto com a junção do salário dos vereadores, mais os cargos comissionados de cada um, e mais os salários dos funcionários, vai chegar a 70. Sem contar que na minha época, eu fazia assim, eu não sei, o presidente estava na minha época, eu todo mês, Vossa Excelência sabe disso, todo mês eu tinha uma conta separada, que eu separava todo mês o valor do 13º dos funcionários. Todo mês. Para não correr no risco de chegar no final do ano não ter dinheiro. Vai mal, pessoal. Eu fazia isso. Né? Vamos pensar nisso. O que era que eu fazia com esse 70%? É muito simples, não tem o que fazer. Você vai pagar combustível, vai pagar luz, você vai pagar material de expediente, material de limpeza, você vai ter, se for o caso, diário para vereador, você vai pagar taxa de congresso, você vai pagar, enfim, as outras coisas. Sem contar que desses 30% você precisa ainda separar simplesmente nada mais, nada menos do que você tem que separar aí 21% que nós temos que pagar dos 70 mil lá usados para o INSS. Porque esta casa pagou, tem que pagar hoje os 21%, 21 a 21,5%, não lembro mais. 21,5%, quase 22% dos 70 mil, quem paga é dos 30 nossos. Patronal está crescendo mais os 8% de direito do funcionário.
Você não tem como burlar aqui, não tem como levar para casa. A coisa aqui é muito clara e explícita. Por isso, vereador, que eu fiz essa sugestão, porque, por exemplo, se nós temos um aumento de Nordeste, todos nós vamos saber. O presidente tem um número escondido de nenhum presidente, de nenhum vereador. O vereador sabe disso aqui, todo mundo vai fazer, está aqui, olha, quanto é que está a fazer, porque aumentou tanto. Não tem que esconder, não. Eu nunca escondi nada aqui. E muitas vezes eu fico com você. Pois é, fizemos vários sentados. Por quê? Porque eu nunca tinha nada escondido. Tanto é que quando chegava alguém que quer ver as contas, veja aí, eu não tenho nada. Eu não tenho. E dou graças a Deus por isso. Tive o privilégio nesta tarde, abrindo parênteses, e recebi uma notícia do meu advogado, dizendo que o Ministério Público optou pela aprovação das minhas contas. Então isso é prova de que eu ganhei no caminho certo. Né, 2011. Então eu louvo a Deus porque o que fiz dentro da legalidade, dentro das leis que a Câmara e que as leis me permitiam fazer. Eu não tenho que esconder aqui, a gente não tem mais dinheiro não. A regra é essa, 70%, 30%. E quem pode disso é 70%. Então eu acho que a gente deveria ver isso aí. E eu acho que nós somos coerentes aqui. Por exemplo, nós temos um aumento, vamos dizer aí, de R$10 mil no hotel. Olha, R$10 mil de hotel, se você for observar, realmente, o presidente ele não vai ter como acrescentar mais uma assessoria. Mas por que o seu título vai ter, se aumentou 10 mil e o salário vai para 7, vamos para 750, sobrou 7.500, não ficou 2.500, não. E os encargos? E os 22%? 70% da mortalidade. Eu sei, 70% da mortalidade. É uma série de coisas. Também. Tem barreiras. Agora, deixa eu falar com Vossa Excelência, agora a gente. Eu acho que a legislação, vereador, até parabenizado por Vossa Excelência, talvez ela tenha vindo tarde, mas cada um tem seu tempo, né? Eu gostaria até de ter tido uma legislação dessa época que eu pensava. Devido a todos os colegas, tinha apresentado. Porque isso é importante. Porque em vez de você estar naquela naquela correria em busca de pedir, de implorar, você já tem um processo definido, predefinido, efetivado numa legislação. Isso é fundamental e é importante. E eu me agradei muito desses dois parágrafos, esses dois incisos desses dois parágrafos, onde define no inciso 6 do artigo 3º e no inciso 2º, parágrafo 7 do artigo 1º, fundamental. Se vier outra coisa além do que está previsto aqui, ela tem que vir nos modos a qual diz o vereador Ronaldo Gomes da Silva, para poder atender exatamente isso, da preocupação da vereadora Rosane, quando diz que tem 11, a probabilidade de condições, subir para 2, mas subir com as garantias legislativas de que, preceituadas na regulação, de que seriam distribuídas igualitariamente. Ou não? Você falou aí, por gentileza, eu não entendi direito, explicar por gentileza, a questão do. Eu não sei se eu estou com o projeto dele. Quantos artigos tem um projeto dele? 2, né? Na verdade, não é que ele venha. 2, ele se refere a. Veja só, a 2 artigos, né? como Vossa Excelência falou aí, que fica estabelecido conforme o cronograma do livro, que conforme a de 20, ficam criados 10 casos a gente. Como é que está aqui, Vossa Excelência? Sim, aqui, ó. Ficará uma discussão para exercício junto ao gabinete de cada vereador, titular dos 11 cargos de assessor parlamentar, 564, sendo um para cada vereador. Eu não entendo como Vossa Excelência disse que ao invés de um, no caso, ficaria 2. Poderia ser, e assim, no pensamento de Vossa Excelência, seria 1 e acrescentaria o que Vossa Excelência diz: havendo disponibilidade financeira orçamentária,
usa-se os mesmos critérios do parágrafo do inciso 6º do artigo 3º. Deixa eu explicar para vocês, veja só. Por que eu tive esse pensamento? Porque, veja só, como Vossa Excelência disse, nós não temos para onde correr da caridade, do compromisso tributário que a Câmara tem com o INSS. Dos impostos. Não tem. Então, se você vai aumentar o salário do vereador, aí a Câmara incide nos 20% e a gente incide nos 8%, dependendo da quantidade do dinheiro necessário, incide no valor que o imposto de renda. Aí quer dizer, para onde você correr tanto aumento do vereador como tem como escapar. Tem como escapar. Então, é por isso que eu dar essa sugestão. E Vossa Excelência sabe assim, que eu sempre tive um desejo, eu fiz isso, disse aqui na tribuna, e volto a dizer novamente, em relação aos vereadores que tiveram o privilégio de andar comigo nos congressos, sabe, né? Aprendendo quando a gente estava ali com um grupo de aprender. Então, não sei o que é que Vossa Excelência pensa, não sei o que é isso. Eu acharia que a gente deveria colocar um, dois, ou atender a sugestão do presidente, caso venha. Eu estou aqui com o Ronaldo, eu estou à disposição. Eu quero que for melhor para a casa, for melhor para os vários colegas vereadores, que os colegas possam estarem confortados, tranquilos, de que as coisas estarão definidas na legislação. Isso é importante, né? Foi o pensamento do vereador Gesimar Rodrigues e é isso que eu quero. Eu agradeço o abaixo, a oportunidade e o presidente fica à vontade para fazer os seus comentários. Eu queria só fazer uma pergunta, como é que vai... Eu queria até, fazer um questionamento, dentro dos questionamentos aqui, das opiniões, como é que vai ficar? O projeto está sendo entrar em votação, no jeito que a gente disse. Sendo aprovado, entrar no projeto. Não, eu estou querendo dizer, porque nós questionamos aqui essa questão. Só vai entrar em 2 de abril, né? De 2, de 22, né? Então, é isso que eu estou questionando. Se o nesse momento vai aumento, o salário do vereador. Sendo todos os pontos do vereador, senta, vê quanto está pagando aqui, senta para mim. Então, É discussão. a discussão. Durante o projeto. Você deve estar dando sempre nós vamos fazer. O presidente só para esclarecer, se for nessa linha de pensamento do Ronaldo, nós teríamos que ter uma emenda aqui. É por isso que eu estou inventando, vai ser um braço para ele. assim, só que Porque quando eu dei essa ideia, eu estou pensando na linha do vereador cidadão. Essa questão está apertada no porque é Vossa Excelência vamos discutir novamente o projeto. Não, eu estou só questionando como é que vai ser a votação. Se vai ser a sugestão do senhor secretário ou vai votar de administração. Pode botar os dois, né? Vossa Excelência tem que saber. Agora eu acho que, no ponto de vista, a vereadora Rosana mais interessante dela ter essa aqui, vamos aguardar ela, porque eu acho que nos interessa dela no assunto aí. Depois ela não questionar aqui no assunto dela. Como você pode continuar, pode proceder com o senhor. A palavra é Em discussão que estabelece norma para a exploração de serviços de automóvel, aluguel, táxi, luz, trabalhando das providências. Eu tinha questionado nessa casa aqui há mais de um mês e a gente debateu novamente, você vai sentar presente,
pastor, o nosso nome é Silvio, em relação aos táxis em Itabaiana. A semana passada você encerrou. Foi na missão do Conselho de Estado. E eu tive conhecimento, inclusive vai ser prefeito, faz 8 dias, e pedi novamente a ele, pedi pessoalmente a ele, certo? Pedi até pelo amor de Deus que ele mandasse as informações através da assessoria dele em relação a quantos taxistas entram em Itabaiana. Por incrível que pareça, nem ele soube informar, até porque ele tem 8 meses, não sei. Mas ele soube informar quantos táxis tem em Itabaiana. Só que a assessora dele, a diretora de tributos hoje, do Cinelli, informou que tem 506 táxis, 506 haverá concessão de táxi em Itabaiana, 506. A lei que rege hoje em Itabaiana permite cada 200, cada concessão 200 habitantes. Quer dizer, 30 mais ou menos, entre 27 mil habitantes mais ou menos, o censo que teve, e foi o censo, foi a contagem da população itabaiana, 130 táxis mais ou menos, hoje a gente tem 506. E eu fui questionado várias vezes por um colega meu que tem táxi, que tem uma parada, o pessoal citando, e eles, olha que o prefeito por atrás, e por incrível que pareça, não tem direito. Enquanto isso, pessoas, amigo meu, empresário, dá com o seu táxi hoje aí, placa de aluguel, tem o seu desconto, né? Mas tudo bem. Então, esse projeto de lei que estou apresentando, 402, 2013, é justamente para tentar criar critérios. Esse projeto de lei está começando com o novo vereador Simeão e vai entrar em discussão para que essa casa se movimente, que a gente tem discussão, está entrando hoje aqui em debate para que Vossa Excelência possa debater, se for o caso, melhorar o projeto junto com os colegas, mas que tem que tomar atitude em relação a isso. Porque eu estava até conversando com o prefeito. Hoje tem 506 pessoas que trabalham na Previdência, só tem 100 que exercem a função, que tem os alternativos, que trabalham como taxista. Tem os taxistas mesmo que não tem vinho, que meu pai se aposentou como taxista. Para que a gente entre em debate, discuta, que venha melhorar o projeto, se for o caso. E quer ganhar uma providência em relação a isso, quando está o prefeito, para Vossa Excelência ser bom. Porque a partir do momento que começar a disciplinar, colocar o que tem de projeto na lei, que vai ser aprovada, ninguém vai querer. Porque tem empresário hoje aí, rico de Itabaiana, que tem 2, 3 carros, 3 gols, placa de aluguel, placa vermelha. Mas eu quero ver se ele vai ter um carro placa vermelha quando existe táxi. Porque se ele parar e solicitar ele e não atender, qualquer cidadão, ele vai ser multado. Então, quer dizer, estou trazendo em discussão desta casa novamente, para que os bares aí discutam, traga melhoria de projetos se for o caso. Eu vejo assim, a gente tem que andar com isso aí. Você está com a razão, eu acho que quem é táxi não tem que ter vergonha de mostrar a cara, tem que adesivar o carro, até porque aquele adesivo, depois de 2, 3 anos, tira o carro de algum que está dormindo. Então eu acho que a prefeitura, a partir do momento que a pessoa for lá pegar o alvará, o taxista, já tem muito taxista que diz que não tem condições de comprar aquela faixa, não é padronizada, a prefeitura podia padronizar e fazer no pacote da taxa. Se a taxa for 50, fazer uma anistia para o taxista, mas que o carro saia de lá adesivado. Obrigado, Excelência. Inclusive, tem que dizer aqui, Excelência, a sua ideia, eu peço a mesa, que solicite a demais áreas, todo requerimento da entrada, que tem um prazo hoje
porque é de 24 horas, 48 horas. Mas o que é 24 horas que tem aí que Vossa Excelência sempre teve essa compreensão, a gente chegava na segunda-feira, da entrada, Vossa Excelência aceita, e a mesa diretora solicita uma cópia do requerimento, dos projetos, para os pares, e se for possível para a imprensa. E eu vou pedir a Vossa Excelência que, como Vossa Excelência começou hoje, a gente se atrasa, a gente tem que começar às 8 horas, para que os nossos pares observem a leitura da ata. Ó, gente, a ata, você pode estar assinando sua cassação. Observe a leitura da ata. Você. Aquele contestamento de Coronel Diretante, que contestação da gente na concessão, e cadê a atenção dele agora sobre o seu pronunciamento? Então, o presidente também deixou de prestar atenção aos colegas, como pessoas que, como o nosso colega Diretante, apresentou Obrigado, Excelência, pela palavra. Eu queria só dizer. Quer dizer, pessoas que falam de incoerência e estão usando esse termo. Muito bem acabado, outras pessoas que usam a palavra para dar uma coisas. Eu quero reafirmar. A maioria presta atenção, tem mais respeito ainda na tribuna. Eu queria dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência, infelizmente, às vezes tem que dar regimento interno para funcionamento. E querer dizer aos demais pais que vão prestar atenção à ata, que a ata você pode estar assinando a sua cassação. Palavras, às vezes, que a gente não fala, que isso pode ser escrito. Isso não é o caso que está acontecendo. Pode acontecer. E, inclusive, a minha observação é em relação aos projetos de lei do vereador vereadora Sônia, Lula Magalhães, Pastor Ronaldo, Baiaco, Simeão, vamos ler os projetos atentamente, independente de cópias, porque às vezes chega em discussão aqui e a gente se torna currículo. Eu queria só dizer a vocês, vereadores, eu fico observando todo mundo pela tribuna, a gente presta atenção, porque eu vejo só quem presta atenção aqui é a vereadora Rosana, quando está na tribuna, o vereador da mão do senhor. Agora, ele está dizendo que o vereador Viratana falou terça-feira, eu estava presente. Aí você sabe que não, eu só vejo mais assim, desculpa os pares, que eu vejo mais quem presta atenção aqui é a vereadora Rosana. Mais um, conversa um pouquinho, outro, conversa um pouquinho, então assim. Então vamos todos, conjuntos, prestar mais atenção na. Mas agradeço a sua parte, Vossa Excelência. Inclusive, eu quero dizer que, como vereador, ter conhecimento, eu acho que profundo no regimento interno, vereador Diretante, que às vezes eu fico observando que as pessoas pedem a parte a ele e ele inteligentemente vai levando, quando acha que deve dar a parte. Porque às vezes eles podem ridículo aqui, na hora de votação de projeto, tem vereador que fica perguntando, mas o que é? Mas o que é aquilo? Foi. Vamos prestar atenção. Vossa Excelência concede uma parte? Eu agradeço, Vossa Excelência. Quando estávamos comentando ali, eu estava conversando com Vossa Excelência, eu saí para expressar, para acordar exatamente o que a gente botasse o projeto hoje de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência acordar conosco, nós faríamos a alteração que estamos pensando aqui mesmo e votaria o projeto hoje, dentro dessa alteração que o vereador Ronaldo Gomes propôs. Isso depende de Vossa Excelência. Esse era o fato que nós estávamos conversando ali, não aparteando o vereador, nós estávamos prejudicando o pronunciamento de Vossa Excelência. E a outra situação é que, na questão da votação dos projetos, o regimento interno permite aos colegas vereadores que qualquer dúvida que Vossas Excelências tiverem, Vossa Excelência pode solicitar esclarecimento a quem Vossa Excelência achar que tem a capacidade de esclarecer. Se seja, no caso, o presidente da casa, que será a pessoa mais viável a esclarecer, ou por outra,
isso é até uma questão de ordem, Vossa Excelência, garantia do regimento interno da casa, ou por outra, ou líder do partido, para encaminhar a votação, para que Vossa Excelência vote seguro daquilo que Vossa Excelência está votando, para não haver dúvida do que a gente está votando. Em vez de estar perguntando paralela, pode usar o microfone e pedir que não se sente satisfeito, que não se sente esclarecido para votar e quer esclarecimento. Vossa Excelência tem todo direito, e eu acho que esse é o papel do vereador e é importante que o vereador fale. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência. Para agradecer o pronunciamento, eu estou questionando, estou querendo dizer que Vossa Excelência, porque Vossa Excelência aqui nessa casa, eu tiro o chapéu porque Vossa Excelência é um juiz que mais analisa, mais presta atenção em relação às coisas que vem para esta casa. Não só dos nossos pais, mas do poder executivo. E às vezes me ajuda e ajuda os demais pais a esclarecer. O que eu estou querendo dizer é que na última votação que teve aqui, que a gente concedeu o título de cidadão, que hoje são itabenhamenses, e teve vereador que não sabia nem quem era o cidadão. Então, quer dizer, é falta de atenção, falta de respeito ao cidadão que está recebendo o título. Você não está? Eu perguntei, porque estava lendo o projeto, sem dizer quem era o cidadão, quem é que ele virar o título. Então eu sou o voto quando eu sei quem é o cidadão. Eu fiquei perguntando. Porque eu disse, vereador, que aqui Vossa Excelência, está lendo o projeto aqui, artigo tal, dando isso aqui, afundando, sem citar não. Então eu sou o voto quando eu sei tudo, não tinha problema. Porque tem uma coisa que eu queria votar nele, então eu comento de paciência. Entendeu? Começou a passar o jeito. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Eu não queria. Mas eu acho que você está profissão. Não, eu estou falando de Vossa Excelência, não sei. Mas eu não falei em relação a Vossa Excelência. Estou falando em relação. Eu fui a pessoa que perguntei. Porque eu disse, vereador, eu quero que você fale quem se aplica nessa cidadão. Por isso eu disse. O vereador vai pensar aqui e sabe, não vai falar para mim. Tinha nova lei. Agradeço a parte. Quero só continuar com o pronunciamento e dizer que, independente de quem seja o vereador, quem esteja recebendo de cidadão, ou quem esteja aplicando projeto de lei, porque quando eu acho que é de importância, hoje mesmo liguei para Vossa Excelência, falando do projeto que eu ia colocar em relação à assessoria. E se for de interesse meu, porque eu acho que esse projeto que eu estou colocando hoje não é pela vereadora Rosana, nem pela Marcos Paz, é meu, porque eu acho que eu tenho direito, de fato, a uma assessoria, como os demais pares têm direito a uma assessoria, porque a gente sabe a luta do dia a dia. O que eu estou querendo dizer, continuando o posicionamento, e eu não estou falando, eu não falei em relação a Vossa Excelência, não foi Vossa Excelência que me perguntou. Vossa Excelência não me perguntou, eu estava auxiliando o presidente no dia da sessão, ele pediu para me auxiliar ele, e Vossa Excelência perguntou, é um direito de Vossa Excelência. E o que eu estou pedindo aos demais pares, que preste atenção na lida da ata. Quando estiver lendo a ata, preste atenção, porque está lendo a ata. No expediente do dia, preste atenção, eu estou querendo só orientar os demais pares que você pode estar assinando a sua cassação. Vossa Excelência está assinando para pedir para sair dessa casa. Os demais, preste atenção, porque se pode colocar fatos que não aconteceu. Isso nunca aconteceu nessa casa, mas pode vir acontecer. Eu estou pedindo para ter respeito a essa casa, a gente mesmo. Eu não falei em relação a Vossa Excelência, em relação não foi Vossa Excelência não. Vossa Excelência se achou, não, porque o direito seu. Eu fui o único que perguntou. Não foi não. Porque você estava mostrando um projeto aqui, estava vendo? Aí eu sou quero saber quem é o nome desse cidadão aí. Não é Vossa Excelência, foi Vossa Excelência não. Eu estava falando em todos, certo? Eu dei licença. Nós estávamos falando em todos, mas tem um nome que rodava. Então eu quis que você falasse o nome das pessoas, aqui nós estávamos falando de mim. Não, Vossa Excelência. Você não, interpretou errado. Você não. Mas no meu caso, eu só estou pedindo a Vossa Excelência aos pares que tenham respeito pelos demais.
quando tiver um projeto de lei que seja para dar um direito de cidadão, um cachorro, se ele tiver direito, porque o cachorro às vezes vale mais do que o cidadão, e escuta o nome do cachorro. Mas quando você estava falando, não falou do ninguém, estava só passando. Vossa Excelência, o projeto hoje está em votação, o projeto aí foi discutido. O regime interno do projeto está em votação hoje, o projeto aí, urgentíssimo. Tá aí, se Vossa Excelência questiona o presidente. Vai ter esse negócio. O que projeto é aquele? O presidente vai ter que dizer qual projeto. Isso aí vai ter que dizer. E se vier, se está meu nome, eu vou ter que defender. E quando eu quero dizer Vossa Excelência, não a Vossa Excelência está dizendo que é mais fácil. Se Vossa Excelência levou a carapuça com Vossa Excelência, que caia. Mas eu estou dizendo, eu estou com a palavra, Vossa Excelência não pode falar. Só vai falar quando terminar. Presidente, bota o regimento para funcionar. A palavra está agora do mesmo lado. Eu estou querendo dizer, não Vossa Excelência, estou querendo dizer que a gente tem que respeitar um dos outros. Quando estiver na tribuna, se ele quiser ter respeito, saia, não escuto. E o que eu estou querendo dizer aqui, que todo mundo tem que ter respeito a um ou outro, porque está aqui pela força do povo. Eu estou querendo questionar de ATP não. O vereador Biratã chegou a semana passada aqui e disse que o regimento tem que ser, não vou admitir mais. O regimento tem que ser cumprido, tem que ser cumprido, que cumpra todos nós. O presidente não tem a parte mais, é o direito dele. Quando ele tiver com a palavra aqui, quando terminar, o presidente vem e usa. Como eu tenho direito à parte, se ele conceder. Se eu não conceder, ele não tem direito. Quando eu sair, ele vem e se defenda. Eu só estou pedindo isso, eu não quero arrumar atrito com o vereador, não. Porque se o vereador não valorizar o outro, ninguém vai valorizar, não. A gente hoje todos os dias taxado aí, como não faz nada, como é vereador. Vereador para quê? Porque não representa, nem não tem. Eu valorizo todos nós aqui. Quando vem falar do vereador Júlio Pacheco, eu defendo o Júlio Pacheco, o Biratã, eu defendo o Biratã. Quando o cara liga dizendo que o Biratã é o melhor vereador dessa casa, que é, como eu já disse na tribuna, eu tenho orgulho de ter um parceiro igual a ele, porque sabe do regimento, sabe das coisas, e vem aqui e ninguém vai debater com ele, porque ele tem conhecimento da causa. Quando se fala do vereador Simeão, eu bato palma para Simeão. Porque se eu não valorizar o vereador Lula do Mangai, eleitor dele, talvez, que esteja satisfeito, no Laião vai esculhambar ele. E na minha frente esculhamba. Porque só quem sabe é o Lula do Mangai, que ele passa dia a dia para atender o povo. Vossa Excelência, não. Vossa Excelência, eu queria agradecer a palavra, presidente, e a vocês usarem. Vai usar a palavra. Vai usar. A palavra é do Júlio Pacheco. A discussão vai falar só sobre o projeto. A palavra vereador, a palavra mas só pode falar sobre o assunto do projeto. Eu só uso a palavra, Eu queria falar com o vereador Desimar, pode falar com o meu apoio a ficar até assim nesse projeto. E eu queria que o consenso nessa casa, para a gente andar, para a gente produzir. Já está há 11 meses e a gente tem que mostrar que essa casa tem uma resolução para definir. Eu fico vendo o vereador Lula, na verdade, o que ele falou aí, ele tem um pouquinho de razão. Quando essa casa, cada projeto desse que apresentar, tem que ter, como aconteceu hoje, cada vereador tem que receber uma chefe do projeto. Porque, veja bem, a companheira Rosana falou que não recebeu a chefe. Aí tudo bem, aí já conseguiu. O caso de Lula foi a mesma coisa, ele não passava o papel uma chefe para ele, aí a gente tem que saber do projeto. Mas a gente também tem que ter o papel para estar acompanhando o requerimento. Né? Isso que eu queria falar. a palavra vereador Biratã. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, senhores vereadoras, eu já fiz a menção ao vereador Preto, vereador José da Silva, e
faço novamente para a Vossa Excelência. E eu estou com Vossa Excelência. Eu me preocupei na fala de Vossa Excelência. A semana passada, Vossa Excelência falou de 506 alvarás. Por quê? Porque nós temos 10 praças legalizadas em Itabaiana, vereador Ronaldo Gomes da Silva. Nós temos nas praças 10 taxistas em cada praça, até porque a função do taxista, o vereador presidente desta casa, sabe porque o pai dele exerce a função do taxista há muito tempo aqui em Itabaiana. Nós temos a atividade profissional do taxista, ele tem que ter dinheiro para manter seu automóvel, fazer a manutenção, recuperação, trocar o veículo quando necessário e, além do mais, tirar o sustento da sua família, porque tem taxista que vive especificamente dali. Nós tínhamos o caso de seu Arlindo, que faleceu, que era um homem que vivia exclusivamente dali. Temos outros aí, o caso de Tereza também, que já faleceu, vivia dali. E muitos outros, vice-presidente Toninho ali, seu Antônio, vive dali. Então, essas pessoas, eles têm que, não adianta você jogar 30 taxistas na praça Joaquim Venâncio e os caras ficam batendo pau, jogando nome lá e baralho, olhando na cara dos outros e vendo quem passa, quem vai e vem. Não, precisa saber que os caras estão ali, são cidadãos, pai de família, que precisa ter o sustento e que vai ter a garantia. O vereador Gesimar conhece bem, porque seu pai também tinha atividade profissional como taxista, aposentou-se lá, então sabe como a coisa é realmente, porque o cara que vive especificamente dali, ele tem que saber que é dali que ele vai tirar o seu sustento, manutenção, reprodução das peças, troca do carro quando precisar. Então, essa lei é importante e até porque também fecha a janela para aquelas pessoas que estão usando o nosso município, que muitos daqui não são, tirando proveito nos alvarás para poder ganhar aquele percentual de 40% de redução, e esse dinheiro, vereador Gesimar, sai do bolso da gente. Não vai cair do céu, não, é dinheiro de orçamento, porque quando a empresa lá que vendeu o transporte vai reduzir na fonte os 40%, o governo federal já está pagando a empresa. E esse dinheiro vai saber que está na conta do município daqui. Por isso que a Polícia Federal anda investigando esses municípios, e por sinal nosso, por causa dessas ações. E é lamentável, eu fiquei muito preocupado, porque o número é muito alarmante. 506 é muito. Mas eu gostaria de pedir ao presidente e ponderar com Vossa Excelência, que é o autor da matéria, para que a gente pudesse fazer uma audiência pública e trazer para esta casa os taxistas para que a gente pudesse ouvir o vereador Luiz Antônio de Araújo, o vereador Rosane, a opinião, a sugestão desses homens que já estão há muito tempo na praça e que a gente precisa ouvir com relação a esse projeto. Esse é um item. O outro era que eu queria saber de Vossa Excelência se o prefeito, com a Secretaria de Administração e Finanças, com a Secretaria de Administração, os casos migrados, já forneceu a Vossa Excelência as respostas necessárias para a Vossa Excelência pediu, o Conselho Urbano da Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo trabalho. Inclusive, eu tive com o prefeito semana passada, solicitei verbalmente, novamente, eu já fiz por escrito, a Prefeitura, a Secretaria de Administração e Finanças, e não tive a resposta. Aí solicitei a ele, verbalmente a ele, que se ele podia me dar essas informações, inclusive pedi a ele para ele especificar os alvarás que foi concedido da época de 90 até 2013.
qual foram os gestores que concedeu esses alvará abusivos, na verdade é possível, né? E ele ficou, se prontificou de ele estar viajando, parece que chega dia 21, e no mais tardar, no dia 30, me darei as informações. Independente disso, Vossa Excelência, eu fico muito feliz e agradeço a Vossa Excelência, a sua sugestão, porque faz mais de 30 dias que a gente comentou em relação a esse projeto, aos taxistas trabalhando, e a gente ficou debatendo, né? Mas deu problema dos barraqueiros, deu problema que teve o vereador de se apareceram numa nova sessão. Então, quer dizer, eu coloquei esse projeto hoje e eu disse ao prefeito, ele pediu para mim depois de receber as informações. Eu disse, não, a primeira oportunidade, se houver sessão, terça-feira eu vou colocar para a gente debater esse problema, é um problema nosso município. Então, essa sugestão que você está dando de fazer uma audiência pública, isso é de grande reverência. Eu acho que a gente tem que começar a debater os problemas de Itabaiana, dessa maneira que você está solicitando, escutando realmente quem trabalha, porque vai vir muitos aqui, e eu acredito que vai vir muitos que não exercem a função. Né? Mas a gente vai olhar na cara deles, eu acho que vai, depois desse projeto aí, Vossa Excelência, só vai querer quem realmente exerce essa função. Então, eu agradeço a parte, quero dizer, fico muito feliz com o seu pronunciamento. E eu tenho certeza que eu vou contar com os pares aqui, porque realmente ele vai dar vez, voz e conceder o alvará realmente quem exerce essa função que vive de ser taxista, que é uma profissão de extrema importância no nosso país. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, a parte, e dizer que a vida é feita de aprendizagem. A cada dia a gente vai aprendendo. E esse parlamento hoje, eu acho que a gente deu um grande avanço. Eu já cheguei aqui a dizer muitas vezes, e gritar em alto bom som, que tinha às vezes vergonha de algumas atitudes aqui tomadas, e eu tinha vergonha de muitas vezes fazer parte desse parlamento. Mas a vida é feita de aprendizagem. Eu acho que esse parlamento dá um grande avanço hoje com esse projeto de lei de Vossa Excelência e corroborado, assinado pelo Dimas aqui, sobre a disciplina com relação às assessorias. Precisou a gente sofrer, e especialmente a vereadora Rosana, mas a gente dá um avanço significativo, porque eu acho que a democracia é isso. O parlamento precisa realmente viver a democracia, e a gente dá esse avanço significativo. E quando Vossa Excelência, autor do projeto, corrobora comigo para que realmente aconteça a audiência pública, isso é fundamental. Isso é o crescimento da democracia no parlamento. E eu queria pedir ao presidente que aproveitasse e mandasse tirar xerox para que a gente pudesse ter irmãos, botar xerox ou não. Você está aqui com o pastor Ronaldo. Eu queria o seguinte, vou combinar com vocês aqui. Veja bem, toda terça-feira tem sessão. Quando não tem, mas vocês que tiveram assim, um tempinho, que vem aqui a parte da manhã e vê o que é que tem porra do dia. Por quê? Porque tem dia que chega, vamos botar aqui 20, tem 6, 7, 8 requerimentos, tem 2, 3 projetos. Então, para a gente trazer esse chave todo, para cada um deixar aqui na mesa, eu acho que tem esse estado. O vereador veio aqui na terça-feira de manhã, o que é que tem aqui hoje? Me deve ter achado o diretor da casa. Vou levar para casa para vir dar uma ajudada. Porque já me impactou, não sabia que tem. Porque chega aqui já, se for de governador, tem um dia aqui hoje, vai. Isso aqui é o quê? Não sei o que. Mas, né, vereador? Vinha de manhã aqui, vê o que tem aqui e solicitar do diretor da casa. Olha, eu quero que esses produtores aconteçam esses requerimentos, levam para casa e sem problema. Vossa Excelência, só você do lado, vereador. Você está tornando o assunto da discussão do projeto dos taxistas, inclusive está no Congresso Nacional, está sendo votado uma matéria sobre a questão dos taxistas também. Então eu já dei uma resultado sobre isso, mas vamos integrar no processo em si para a gente ver também. Agora, como o vereador Lismar está dizendo, e eu vou dizer um pouco mais além, eu duvido
que apareça quinta aqui. Duvido que apareça. Mas a gente pode acontecer. Mas a gente pode fazer um curso na rádio, a rádio aqui, o blog, falamos que ele não fica. Não, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não tem que fazer, não estou dizendo que duvido que venha. Mas aí a gente tem que partir por esse caminho, o excelente vereador Ismar, e normalizar isso mesmo. Porque é um absurdo você ter 500 e tanto alvarás de táxi, né? Quando na verdade, se você for observar, tem pouquíssimos com 30. E sem contar da obrigatoriedade que é importante, o vereador já falou, inclusive nós já temos até no meio, inclusive tem alguma coisa que reza sobre isso, mas nós precisamos normalizar, porque, olha, se você vai comprar um táxi, vai pegar um alvará de táxi, é porque você quer ser taxista. Mas infelizmente tem pessoas às vezes que pegam outros objetivos. Não é? Você agradeço a sua excelência, agradecer a presidente. Como excelência, deixa eu aproveitar, vocês terminando aqui, vou só aproveitar para em concordância com o vereador Resimar, a questão da nossa emenda, da bonificação, que eu queria pedir até ao vereador Resimar que não fosse emenda minha. Eu queria ver se Vossa Excelência acorda, não, Vossa Excelência acorda, não deixe, fica o projeto seu, depois você que sabe. Então eu vou ler aqui, como foi aqui que a gente pensou. Ficarão à disposição para exercício junto ao gabinete de cada vereador os titulares dos 22, ao invés de 11, certo? Cargos de assessores parlamentares, 5 do CC4, sendo um obrigatório e a outra assessoria será concedida se houver disponibilidade financeira sanitária. Aproveitando a excelência do seu debate, deixa claro que fica obrigado ao presidente dessa casa dar uma assessoria, tendo a possibilidade da outra. Eu liguei para os colegas aqui, queria saber, porque eu fico em conjunto com vocês, eu queria saber se Vossa Excelência se concorda também. Né? Concorda? Concordo. Concordo. Então, não tem problema não, Vossa Excelência. Pede ao presidente, à mesa diretora, feito o projeto para ele assinar os demais. Vou votar ainda hoje. No presidente, acho que lá fica atrasado, é só modificar a parte dessa. Vereador, só quer falar de condições de vivenda. Vossa Excelência, que dá só uma parte em relação ao projeto, tá? Em relação, Excelência, eu queria falar em relação ao presidente, que ele falou para que a gente passe aqui na terça-feira de manhã. Eu não tenho problema nenhum, eu acredito que muitos aqui não tem, mas tem pessoas aqui que viajam, eu penso com essa. Eu pedi ao presidente que entrasse em contato com a sua assessoria, a mesa diretora, para o secretário Zé Grito, e manda um e-mail, o que tem, porque todo mundo tem um computador hoje, pode olhar. Quando conhecer a casa, ele vai ter justificativa nenhuma. Não, não sugestão. Parabéns. Vossa Excelência manda no e-mail. Eu agradeço a parte da Vossa Excelência. Estou aqui com dois requerimentos. Requerimento 95 e 46/2013. O requerimento 46/2013 é uma moção de aplauso que eu solicito para os senhores vereadores, os pais desta casa, para o MEAD, que é a União de Mocidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabaiana, do seu pastor Edilson Moraes, pela realização do 16º Congresso de Jovens, realizado no período 15 a 17 de novembro do Corinthians. Aconteceu agora, semana passada, este evento, e assim, diante de tantas dificuldades que a gente vê hoje, nos dias atuais, principalmente no meio dos jovens, a juventude hoje imersa, uma boa parte da parcela da nossa juventude imersa nas drogas, prostituição, várias coisas que não são cabíveis, que não são boas para a sociedade, e a gente vê um acontecimento dessa natureza, onde estava presente muitos jovens de vários lugares,
na presença do preletor do Pernambuco, José Ferreira, e Joab Gomes, pessoas que têm formação teológica e também, no caso de Ferreira, é também formado com mestrado na área de História pela Universidade Federal de Pernambuco, e trouxeram para cá informações importantes, ensinamentos importantes, para que cada vez mais os jovens possam ter firmeza, compromisso e que possam, sobretudo, servir a nossa sociedade. É isso o mais importante. O papel da igreja, o papel do jovem, o papel do cidadão é estar apto para se preparar, tanto para ele como para servir a sociedade. Porque quem não serve para servir, não serve para ser servido ou para viver. Porque atrapalha todo um ciclo de desenvolvimento de uma sociedade sabia que quer realmente crescer e desenvolver-se. Por isso, apresento este aplauso pelo esse evento de grande importância no 10º Congresso de Jovens realizado entre 15 e 17 de 40. Outro requerimento que apresento está aqui assinado por todos os vereadores desta Casa Legislativa, com exceção do vereador Ronaldo Gomes da Silva e o vereador José Marcos Souza, que não está presente. O requerimento 95/2013 é um voto de pesar que esta Casa apresenta em homenagem póstuma ao vereador, ex-vereador desta Casa, o vereador José Gomes da Silva. Vereador Ronaldo Gomes, eu não convivi, e a gente aqui, vereadores, não convivemos com seu pai nesta casa. Mas eu sempre votei no lado oposto do seu pai. Mas às vezes eu sempre conversava com ele e admirava muito pela sua posição. Ele era muito decidido nas suas posições. E muitas vezes em conversa, em piada que eu tinha, isso acontecia geralmente nas eleições, eu mostrava algumas coisas, algumas falhas que eu achava que o candidato ou a gestão estava fazendo de errado, e ele, mesmo sendo do seu partido, o candidato ou o gestor, ele sempre concordou de que realmente as ações que o gestor estava fazendo não estavam corretas. Fosse o gestor do seu partido, isso indefendia. E pesquisando algumas atitudes do seu pai nessa casa, como vereador, nós temos alguns exemplos bons. Quando esta casa se tornou independente, porque até então o poder executivo mandava, particularmente na parte financeira, porque a Câmara não tinha independência, e em 1984, me parece, Zé Ramos tornou a casa independente, com orçamento próprio. Algumas pessoas levaram para o prefeito, na época, Celino Gomes da Silva, Galego, de que o que a Câmara estava fazendo era errado. E estava se criando aqui uma cobra para morder o calcanhar do prefeito. Estava se criando aqui uma mini prefeitura. E o prefeito pagou a transferência do orçamento desta casa. E seu pai teve posições decisivas. Mesmo sendo do partido do PMDB, mesmo sendo do partido do prefeito,
cara a cara ao prefeito, que não pactuaria com aquele comportamento do gestor do executivo, e sim ficaria do lado da Casa Legislativa, do Poder Legislativo, a qual ele pertencia. Isso foi decisivo, porque o prefeito Galego insistiu por diversas vezes, o chamando para conversar, para dialogar, para que ele voltasse atrás, e ele manteve firme na sua decisão, ao passo que houve ações judiciais para a garantia do repasse, houve movimentos na Casa Legislativa para que, se o prefeito continuasse se comportando da maneira que estava, serem aberto inquérito para caçá-lo por improbidade administrativa, e o prefeito reconheceu o seu erro e reconheceu que o vereador José Gomes da Silva não iria voltar atrás da sua atitude, iria permanecer, e disse mais: se for para caçar, eu volto. E com aquilo, o prefeito realmente tomou consciência de sensibilidade de que o que estava se fazendo aqui era justo, era lógico e era necessário. O que nós estamos vivendo hoje teve a ação decisiva do vereador José Gomes da Silva. Outro momento, o vereador também decidiu, e decidiu ao lado dos funcionários desta casa, quando haviam interpretações de que deveriam demitir os funcionários em massa, e o vereador tomou decisão e se posicionou contrário. Naquela época, o voto decidia a questão, porque o partido estava no poder do PMDB e o outro lado contava apenas com 5 votos, e o voto do vereador José Gomes era um voto decisivo. Se lá votasse, o vereador se posicionou contrário, por sinal, votando para o presidente da casa no vereador que não era do partido, que era o vereador do PSD, que era o vereador José Carlos de Almeida, que tem o nome, que a galerinha aqui leva o nome do vereador José Carlos de Almeida. Então isso foi preponderante, importante. Além do mais, o vereador José Gomes era um vereador inteligente, que discutia aqui nesta casa os projetos que aqui passavam. Eu não sei se ele tinha o estudo avançado, mas ele discutia com a eloquência, com a capacidade muito apropriada e muito importante, de um nível de quem tivesse um conhecimento secular elevado. O vereador José Gomes foi importante nesta casa, teve papel preponderante, decisivo nas suas atitudes, e ele passou para outro plano, dormiu no Senhor, passou para a eternidade essa semana passada, e era muito justa, e é justa que nós fizéssemos aqui homenagem ao vereador, pai do nosso ex-presidente, o vereador Ronaldo Gomes da Silva, e merecedor, porque quando por aqui passou e fora daqui também, as suas atitudes sempre foram boas. Não tem de que atitudes que venham desabonar a conduta do cidadão José Gomes da Silva, aqui, fora daqui, durante o tempo que conviveu entre nós, na sua vida profissional ou na sua vida política, como parlamentar nesta casa. Então, consigo a palavra a você. Queria agradecer a Vossa Excelência pelo gesto, dizer que, na verdade, eu me orgulho de falar do meu pai, porque meu pai foi um homem que venceu na vida, lutou para criar os seus 8 filhos, morreu com dignidade, sem que as pessoas pudessem
poder comprovar em momento algum a integridade do bairro. Foi um parceiro de vários parceiros desta casa, como o pai da vereadora Rosana, eles eram muito amigos também. E eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, porque meu pai partiu como Vossa Excelência do Senhor, não creio nisso, mas combateu com o lado, fez aquilo que queria fazer. Tive orgulho de ver muitas cenas do bairro em relação à administração pública, em ver assim, a participação que ele teve em construir um pedacinho de Itabaiana, posso assim dizer. Posso dizer que ele foi útil. Partiu, mas deixou seu legado de universidade, legado de lealdade, legado de homem íntegro, de pessoa de bem, que nunca deixou se levar por fortes ventos contrários que porventura viessem sobre a sua vida. Então, agradeço a Vossa Excelência pelo gesto de nossa autoridade. Eu agradeço ao pai de Vossa Excelência, realmente, como filho e como colega parlamentar nesta casa. Vossa Excelência traz uma informação importante que eu estava aqui querendo imprimir ela no final. Vossa Excelência traz quando diz criou 8 filhos. Vossa Excelência traz isso aí o que eu iria concluir que era um bom trabalhador. Sempre que a gente encontrava, ele estava assim, com alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa a fazer, seja nas fabricações dele. Então, um homem que realmente viveu do trabalho, deu bom exemplo, então tal que os filhos criaram 8 filhos, não é fácil ser criar 8 filhos, né? É muito fácil não, mas sempre teve com dignidade, com trabalho, no respeito de criar os filhos. Então, você não fala, vereador Luiz? Um amigo do tempo que assim, era meu amigo, ele sempre ia para hora, conversava comigo, diversas vezes. Naquele tempo, ele e a esposa da mulher passavam no tal. Você está aí, senhor, já estava na casa, um prazer ter conversado com meu pai. Meu pai era professor dele também, na época que foi vereador. Meu pai me perguntou. É uma pessoa que está fazendo foco na cidade, porque esses povos que trabalhou, fez alguma coisa para a sociedade, isso aí é duro para a nossa cidade, porque não pega um cidadão, realmente Então, eu quero que Jesus, com a fé de Deus, volte em bom lugar, porque para mim mesmo a nossa cidade Eu agradeço ao Pai de Vossa Excelência e agradeço a oportunidade e peço a atenção dos padres para que a gente possa estar abordando este tipo de questão. Muito obrigado. Uma palavra vereadora. Boa noite, vereadores. Boa noite àqueles presentes, eu sou da festa, em nome geral que está aqui, né? Seja bem-vindo, Geraldo. Está sempre aberto para você. E eu gostaria de pedir a tribuna para agradecer a atenção do vereador dele, que ele propôs sim. Eu disse que não ia colocar esse projeto, estava esperando, né, a atitude, a recomendação da justiça, da promotora, mas ela só apenas tinha o poder de recomendar, como falou o pastor. Isso eu sei. Mas aí eu gostaria de agradecer que esse projeto não é só para a vereadora, né? É para todos, porque esta casa está ajudando, está discutindo. Eu gostaria até que os outros projetos que viessem a beneficiar a população, que a gente também sentasse, né, visse e analisasse, como falou o pastor, a gente tem que analisar, para que depois que aprovar, tem mais o que fazer, tem que se cumprir. E gostaria também de agradecer ao Biratã a preocupação e dessa questão desse projeto que é viável. E conte comigo, vereador Preto, nós ficamos aqui, né, o vereador Ronaldo deu essa sugestão, a gente está, né, acatando, sempre que gostaria também de lembrar que a questão do funcionário aqui da casa é uma realidade. E eu acredito que em 2014
eu acredito que vai ter que ser cumprida. A gente também tem que estar, né, com o pé no chão e saber que pode ser, sim, aprovado a qualquer momento e que vai ter que ser cumprido, não é verdade? E eu gostaria também de falar para o presidente, o Edson, a importância de uma assessoria, presidente. Porque quando a gente tem um assessor, ele tem a obrigação de vir aqui na casa, pedir ao secretário, tirar cheques, enviar para os vereadores, que fica até mais fácil, né? Então esse projeto veio só reforçar. Então era isso e obrigada. Para manter o problema, porque está a discussão é o requerimento que a Vossa Senhoria está valendo. Senhor presidente, eu queria ponderar com Vossa Excelência a cumprir, eu já comecei a participar com Vossa Excelência, do vereador destacado, Eu vou só. O requerimento, alguém quer discutir? O vereador Bretão, eu vou chegar aqui. Eu passo a palavra aqui na sucessão. É o vereador ele vai fazer destacado, ele faz uma solicitação que retrata que os vereadores destacados sejam afixados ali nessa sala de processo preparada, muito bonita, o sinal, também um caso de excelência, realmente bacana, com ela aí também sala de procedência, que falou com uma reunião importante que a Excelência colocasse ali uma solicitação dos vereadores destacados. Quando o senhor, Vossa Excelência, falou comigo sobre o vereador Branco, eu queria que a gente, todo mundo, sentasse numa reunião, porque eu queria fazer um começo. Agora, é muita foto. É muita foto. Porque para contar na gestão passada e as outras antigas, não concordo. A gente deveria fazer uma foto pequena, pegando a história dos vereadores toda, se vocês concordarem. E a gente veio para fazer, porque se contar, não é querendo. Se for contar só numa gestão passada, 8 anos atrás, e aí passou, teve o pai da vereadora, teve o pai do pastor, teve o ex-sogro Marinho. Então assim, era para a gente prestigiar todos. E botar um quadro pequenininho, aqueles pequenininhos, gestão tal, e bota os 11 vereadores, na época 16, se eu não me engano, era 15. Aí bota um quadro, outro quadro. Vamos fazer assim, eu acho que botar naquela sala ali todos os vereadores. Tá, já eu tenho lá em casa, do abraço, os quadros, os amigos vereadores, que estavam com os 15. Eles uns quadros pequenos, assim. Pode sair do outro lado do pai, Pode ser. ficar mais bonito. Então, o vereador Branco está seco, através do vereador Biratã. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Biratã pelo requerimento nosso meio do parte de 2013 de moção de aplauso à União da Mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do pastor Edilson. E eu fico muito feliz, vereadores, de Vossa Excelência, dou os parabéns a Vossa Excelência, pelo incentivo, Vossa Excelência apresentando esse voto de aplauso, essa moção de aplauso, é um incentivo cada vez mais a nossos jovens. E a gente vê, eu mesmo sou testemunha, quando a gente vê um jovem com a Bíblia na mão, indo para a igreja, isso é muito bonito. O tratamento do nosso município, não só o nosso, mas nosso país, não dá condições de nossos jovens estar numa academia pública, num campo de futebol ou num teatro, mas eles vão lá do jeito que eles podem, organizado assim, com uma roupazinha melhor, aos domingos. Às vezes eu vejo até adulto, de 8 horas, fazer uma oração a noite toda, mas eu fico muito feliz em relação ao nosso jovem, em relação a isso. Quero dar os parabéns à Vossa Excelência em relação a esse requerimento. E em relação ao requerimento 954/2013, eu queria dizer ao vereador, colega, pastor Ronaldo da Silva, que eu tenho uma honra muito grande de ter conhecido seu pai e ter uma convivência com ele.
pouco tempo, na época que estava nessa casa, eu não tive realmente conhecimento na época que estava nessa casa, mas eu tive a oportunidade de fazer parte, de uma certa maneira, da sua família, a minha esposa, sobrinha, né? Prima dele, prima sua e sobrinha dele. E eu tive a honra muito grande de estar, às vezes, ali escutando, às vezes, as críticas, e serviu muito de exemplo para mim. Né? Eu tenho um bom prazer de dizer, Vossa Excelência, que você está de parabéns, e se fosse possível, queria prescrever com Vossa Excelência, não só esse requerimento 95, mas o de moção de aplauso também aos jovens. Está assinado, né, Vossa Excelência? Eu queria só deixar registrado nas anéis dessa casa, que é a minha satisfação e meu reconhecimento também ao trabalho que o seu pai exerceu e que ele fez em Itabaiana, onde ele pôde em vida fazer. Infelizmente, às vezes a gente tem que reconhecer depois de morto, né? Mas, não sei. Está dizendo aqui, ele foi uns dia mais ou menos, estava almoçando de uma pessoa, aí o prefeito almoçava de uma pessoa, e lá, por acaso, chegou uma menina lá, eu olhei, era o ex-governador Zé Maranhão. Fui na minha falar com o prefeito, falou com a gente, sentou-se, como é que está trabalhando? Primeira pessoa que ele perguntou foi essa Zé. Primeira pessoa que ele perguntou foi Zé. Contou a história do Zé todinha. Então, está de parabéns, vereador Biatã, por esse requerimento. E também queria me associar a esse requerimento aí, porque Zé Cleto é um exemplo de político trabalhador. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, Sérgio. O pastor está com uma filha doente, então eu queria, e Vossa Excelência, botar-se em votação logo, porque ele vai ter que se ausentar por conta da filha, ele está um pouco meio aumentado, para se a gente pudesse botar logo em votação. Vocês vão discutir alguma coisa mais? Isso aqui é voltar para as comissões. O vereador que precisar e dar uma olhada, retornar. Já começou, já retornou. Eu queria só pedir a Vossa Excelência que pudesse já definir, nós estamos com pouco tempo. Terça-feira o prefeito já se pudesse definir a audiência pública para discutir o plano plurianual e o orçamento. Pronto. Então já vamos estar pedindo aqui esse vamos marcar. Inclusive, queria até ver com o vereador dos pais, como leitura vocês tiverem da manhã, eu vou pegar amanhã. Já que eu já. O vereador que precisar de isso, né? Só que eu não sou a palavra. Deixa eu ver. Vossa Só concluindo, vamos também depois olhar aí. É uma dúvida que a gente chama o contador, como sempre a gente tem feito, para tirar algumas dúvidas e correduras que Vossa Excelência tiverem acerca do PPA e do orçamento. Inclusive, vereador, o prefeito ele já marcou, terça-feira está aqui para acompanhar. Senhor Presidente, agradeço a oportunidade. Eu queria, o vereador Ronaldo se apresentou, se ele fosse ficar, eu ia posso falar e encerrar para a votação. Mas ele Se ausentou, tá? Houve uma discussão aqui numa sessão passada e nós debatemos aqui bastante sobre isso. A vereadora Rosana trouxe esse assunto para cá. O líder, o vereador Ronaldo Gomes, estava presente, fez algumas ponderações. Mas eu estava olhando o saco do Tribunal de Contas hoje
e foi atualizado, foi mais um mês 9 de setembro. Eu estava vendo o empenho 2272, para 2013, porque 30 de 9 de 2013, um valor de R$ 2.400. No histórico do empenho, mas tem duas coisas que estão erradas nesse empenho. Duas coisas. Primeiro, é a especificação da despesa. Despesa de exercícios anteriores. Só quem pode, você só pode pagar um empenho, uma despesa de exercícios anteriores, quando ele é chamado, ele é escrito em despesas anteriores. Se o débito não foi escrito em despesas anteriores, de exercícios anteriores, você não pode pagar. E o prefeito paga aqui e diz no empenho que é despesa de exercício